Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um Fala Galera 7 e 7. Eu sou o Júlio de Lima e ajudo pessoas a alavancar suas carreiras e conseguir aumentos maiores do que 30% em seus salários. Dentro desse nosso Fala Galera de hoje, nós vamos começar aqui falando sobre dois modelos de artefatos que podem ser utilizados no dia a dia de um time que desenvolve softwares, mas que acaba por ser bastante utilizado por QAs no seu dia a dia. Esses dois artefatos às vezes trazem um tanto de confusão e por isso que eu decidi trazer esse tema para vocês aqui no início dessa nossa live de hoje. É fruto de uma pergunta que deixaram na minha caixinha de perguntas e que eu vou responder logo em seguida aqui. Mas, como vocês já sabem, o Fala Galera é um programa de perguntas e respostas. Então é bastante importante que você, tendo uma pergunta, clique ali embaixo, ali, ó, naquele balãozinho de diálogo com uma interrogação dentro, para que você possa enviar suas perguntas também. Então, se você já tiver dúvidas, já sai enviando ali embaixo. Porque quando eu ver aqui popar uma pergunta, aí eu já começo então a fechar o tema que eu trago para vocês todo dia de manhã. E aí então vou responder suas perguntas. Beleza? Sensacional. Pessoal, os dois artefatos que eu quero comentar com vocês aqui hoje são o Gherkin e o mapa mental. Tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas relacionadas a esses dois artefatos. Gherkin, para quem não está acostumado com esse termo, né, com esse nome, é aquele documento, ou desculpa, é aquela sintaxe de escrita de um documento contendo uma história de usuário e um grupo de cenários ou exemplos de como é que a aplicação precisa se comportar para que ela atenda os critérios de aceite daquela determinada história. Então, você geralmente usa, né, a sintaxe Gherkin para escrever um documento que ficou bastante conhecido depois da inicialização do uso do Cucumber. Então, o Cucumber é uma ferramenta que vai servir para ajudar você a construir ou a automatizar os comportamentos de uma aplicação. Só que o que acontece? Ele sozinho não faz muita coisa, né? Ele apenas traz para você a estrutura. O que realmente traz para você algum benefício é quando você utiliza o Cucumber junto com um arquivo que é um arquivo .feature e que dentro desse arquivo .feature você escreveu utilizando a sintaxe Gherkin e que lá dentro existem as palavras-chave propostas pela sintaxe Gherkin para que a partir dali sejam criados então pedaços de código que representam cada trechinho dessa sintaxe. Então, se fosse para colocar assim de uma maneira mais didática o possível, para que vocês possam entender mesmo sem ter o documento aqui, seria algo mais ou menos como você ter algo que você deseja alcançar, ok? E isso daqui seria o cabeçalho lá da sua funcionalidade. E então, diversos exemplos de como é que você pode demonstrar que você conseguiu alcançar aquilo que estava aqui em cima no cabeçalho. Só que o que acontece é que tanto o cabeçalho quanto cada um dos exemplos exigem de você que você utilize as palavras-chave corretas. E algumas das palavras-chave são, por exemplo, cenário, dado que, quando e então. Essas são algumas das palavras-chave mais conhecidas quando a gente fala dessa sintaxe. E aí o que acontece nesse caso é que se você escreveu com a sintaxe correta, aquilo vai ser interpretado
pelo Cucumber e transformado em pedacinhos de código para que você possa, então, dentro desses pedacinhos de código, escrever algum tipo de código que vá ser executado durante a execução do Cucumber. Okay? Então é mais ou menos dessa forma. A gente tem aqui o cabeçalho, tem aqui os exemplos, né, os cenários, e aí para cada um dos cenários escritos com essa sintaxe do Gherkin, que é uma sintaxe que tem diversos idiomas, você consegue a partir dessa sintaxe gerar como se fosse literalmente assim, métodos, né, ou funções, dependendo de qual for a linguagem que você está utilizando. Então, para cada uma das linhas contidas nesse exemplo, você tem lá então, né, dado que ela está escrita corretamente, você tem lá então um pedacinho de código que a representa. E um mapa mental? Um mapa mental, basicamente, é um artefato que não nasceu para testes. Ele nasceu, na verdade, para ajudar pessoas a organizar ideias. Então, você pode utilizar mapas mentais em qualquer atividade que você estiver fazendo no decorrer da sua vida, desde que você tenha um desafio que é de tentar organizar suas ideias. Então, é bastante utilizado, por exemplo, em brainstorming. Você está lá discutindo com diversas outras pessoas e aí você quer colocar essas ideias no papel. Então você começa por uma ideia central, né? Tendo essa ideia central, você começa então a puxar sub-ideias dessa central. E cada um desses, vamos chamar assim de nós, né? Então você tem aqui um nó principal e você puxa um nozinho para cá. Esse nozinho gera um outro balãozinho que você pode quebrar ele em muitos outros balãozinhos também. O mapa mental ajuda você nessa estruturação da ideia, porque através dele você consegue mapear a sua ideia e você consegue ir cada vez mais fragmentando ela. E isso que é o bacana do mapa mental. Tem, dentro das atividades do dia a dia de alguém que está ligado a teste de alguma forma, existe uma atividade que ela é muito favorecida por mapas mentais, que é você criar a estratégia de testes para uma determinada história que vai ser testada, para um determinado projeto, ou para uma determinada organização. Então você tem que pensar na estratégia, e pensar na estratégia é literalmente um ato reflexivo, é você parar e começar a refletir sobre quais são as ferramentas, e quando eu falo ferramentas, eu não estou falando só de software, estou falando também de técnica, de estratégia, quais são as ferramentas que vão te ajudar a você conseguir contribuir com a qualidade dentro daquele contexto. Então você usa o mind map para isso. E geralmente o mind map, por exemplo, para um projeto, começa com a bolinha central sendo projeto. E aí, como a gente está falando sobre testes de software, o que acontece é que dessa bolinha central saem alguns nós filhos. Eu poderia ter, por exemplo, um nó de condições de teste, um nó de casos de teste, um nó de o que eu vou automatizar, um nó de quais são os testes não funcionais, um nó de quais são os mecanismos de revisão que eu vou utilizar. Você pode ter vários nós saindo daquele nó principal. E de cada pequeno nozinho aqui, então vamos dizer que a gente teve um nozinho que é um nozinho de riscos. Desse nozinho de riscos, eu posso tirar vários outros nozinhos aqui, que são os nozinhos que estão relacionados aos riscos em si. Entende aqui a diferença entre os dois? Então, um tem o objetivo de ajudar você a conseguir identificar quais são os critérios que vão ser utilizados para mostrar que uma determinada história, para mostrar que uma determinada história foi completa da maneira correta. Por que isso? Porque você novamente tem a história aqui em cima e tem aqui cenários que demonstram se essa história foi ou não construída de maneira correta. Ok? Esse é o arquivo de funcionalidade e a sintaxe Gherkin. Ok? Está aqui a história, está aqui os cenários. E esses cenários vão servir para quê? Para que quando o desenvolvedor
ou melhor, antes do desenvolvedor mover uma história para finalizado, para done, é necessário que ele ou ela pegue esses cenários, execute esses cenários, para demonstrar realmente que a história foi concluída. É para isso que você utiliza a sintaxe Gherkin, para escrever esses cenáriozinhos que vão ser utilizados pelo desenvolvedor para que ele execute aqueles cenários e demonstre que realmente a história na qual ele ou ela está trabalhando está concluída. Como que nasce isso, né? A gente já fala sobre essa perspectiva, mas o Gherkin serve para isso, tá? Serve para ajudar você a escrever esses cenários que vão ser utilizados pelo desenvolvedor para demonstrar que a história teve sucesso. Agora, um mapa mental não. Um mapa mental, ele até pode te mostrar quais são os critérios de aceite. Até porque, né, você pode simplesmente chegar lá no mapa mental e escrever no nó central que você tem, por exemplo, um épico. E desse épico você puxa um nozinho chamado histórias. E desse nozinho histórias você puxa, sei lá, 3 histórias. E de cada balãozinho de cada história, você descreve quais são os critérios de aceitação que você tem para aquilo. Da forma que você preferir. Entende? Até pode utilizar. Só que é para isso apenas? Não. Por quê? Porque dentro do mapa mental você pode colocar o que você quiser. Onde que eu quero chegar com esse discurso? Que os dois não são comparáveis. Eles não são comparáveis. Porque eles têm objetivos distintos. Um tem um objetivo muito mais amplo do que o outro. O outro tem um objetivo muito específico. É te ajudar a escrever esses critérios de aceitação de modo que você e as demais pessoas ao seu redor possam entender de uma maneira mais concreta. E o outro? O outro serve para você mapear qualquer coisa que você quiser. Entende? Não tem comparação, beleza? São duas coisas distintas. Agora, voltando um pouco atrás, né, e para a gente falar um pouco sobre o porquê em si você escreve utilizando a sintaxe Gherkin, é o seguinte. Vamos dizer que eu trago para vocês agora um desejo do meu usuário. Por exemplo, o meu usuário ele deseja ser capaz de transferir grana para um amigo sem ter que sair de casa, pela questão do distanciamento social. É isso que ele quer. Dado que esse meu amigo quer isso, quais são formas de demonstrar que realmente, né, vamos dizer assim, esse meu cliente gostaria disso, gostaria de transferir grana para um amigo sem ter que sair de casa para evitar, né, para contribuir com o distanciamento social. Beleza. O que como é que a gente prova, depois que esse software ficou pronto, como é que a gente prova que que os requisitos, né, mínimos desse desejo do meu usuário foram atendidos? Aí você fala, um de vocês aqui fala, Júlio, é simples. Eu vou fazer a transferência da grana sem ter que sair de casa e vou ver se isso funciona. Essa com certeza é uma característica a ser avaliada, mas quais são outras que deveriam ser avaliadas? Júlio, eu também tenho que saber se o usuário, quando ele tentar colocar um valor lá de AAA no lugar do valor da transferência, se isso tem que bloquear, né, a transferência do meu usuário. Aí eu falo, olha, essa possibilidade é uma possibilidade que ela tem um certo grau de probabilidade baixo, né, de acontecer. Por quê? Porque um software ele pode ter, pensando sobre a perspectiva da interface gráfica, um campo que evite que você use isso. Então, se o campo evita que você utilize letras no lugar dos números, e você definiu que uma das formas de provar que realmente aquela história foi concluída foi você colocando ali letras no lugar de números, você nunca vai conseguir provar que a história foi concluída.
Entende? Por que isso? Porque dentre a lista de cenários que você definiu, existiam lá cenários que não faziam o menor sentido para o contexto, que eram impossíveis de ser executados. Estão entendendo o que eu quero dizer? Os critérios de aceitação de uma história de usuário, eles são critérios de aceitação que você olha para eles e você percebe que eles podem ser atendidos. Beleza? Então eu tenho essa característica de eu vou colocar aquilo que é importante que eu valide para que eu prove que a história foi concluída. Aí tem um outro ponto ainda que é mega importante, que é o seguinte. Um critério de aceitação da história de usuário, ele não é, por definição, a mesma coisa que um teste. Por quê? Porque um teste, quando a gente está pensando em design de testes que você está desenvolvendo para uma determinada história, pode acontecer que você vai lá e use algumas diversas técnicas de teste e você identifique lá dezenas de testes a serem realizados. Dezenas. Esses testes, eles têm objetivos de validar que o software funciona ou que o software não funciona, né? Mas quando a gente está olhando para o critério de aceitação e para aqueles cenários que você escreve, você está pensando de uma forma diferente. Você está pensando em provar que aquilo que é o mais importante para aquela determinada história funciona corretamente. Então entende que tem um objetivo distinto? Tão distinto que quando a gente pensa em critérios de aceitação, o número de cenários que você vai ter para aquela determinada história é um número pequeno, não é um número grande. Por quê? Porque para que você possa considerar que aquela história está completa, você não precisa de ter, 40 variações daquilo. Você precisa ter aquilo que é o mais importante. Então, para esse seu usuário, talvez algumas das coisas mais importantes sejam, por exemplo, que essa pessoa consiga transferir quando ela tem saldo, que ela não consegue transferir quando ela não tem saldo, mas que se ela tiver cheque especial, por exemplo, que ela consiga transferir e fique com saldo negativo. Essas são algumas das possibilidades que logo vem na minha mente quando eu penso numa perspectiva de transferência. Ou que, se por acaso a conta do meu usuário, né, destinatário não existir, que eu vou ser alertado de alguma forma, meu dinheiro não vai sair da minha conta. Entendem? Então, essas são as características principais para que eu possa mover aquela história para done. Se eu fosse pensar sobre a perspectiva de testes, eu sendo um QA, ou eu tendo uma experiência muito grande como sendo alguém que testa aplicações, eu com certeza utilizaria tantas técnicas, que revelaria, dezenas de testes a serem realizados. Mas, quando a gente está falando de critérios de aceitação, eu não estou falando de testes, eu estou falando de coisas distintas. Então, o critério de aceitação tem alguns poucos lá que me mostram que realmente a história foi completa. Quando eu penso em testes, eu tenho, dezenas de testes a serem realizados para demonstrar outras características também do software que está sendo desenvolvido. Então, são duas coisas que andam, para caminhos opostos. Quando eu penso somente nesses critérios de aceitação aqui, para demonstrar que a história foi completa, é importante que o desenvolvedor que está desenvolvendo aquela história, antes de mover a história para done, ou seja, antes de dizer que a história está pronta, que ele ou ela sejam capazes de ler aqueles critérios de aceitação, compreender aqueles critérios de aceitação, e então, com base nessa compreensão tão clara dos critérios de aceitação, dizer assim, posso enviar para done. Porque, olha, aqui está falando que eu tenho que transferir com saldo, aqui está falando que eu tenho que transferir sem saldo, aqui está falando que eu tenho que transferir sem saldo, mas tendo cheque especial eu tenho que conseguir, e aqui embaixo está dizendo que quando eu for tentar transferir para alguém que não tem uma conta ou uma conta inexistente, que eu vou ser alertado. Olha, eu já rodei esses critérios de aceitação aqui e vejo que realmente eles foram atendidos. A história na qual eu estava trabalhando, ela atende a esses critérios de aceitação. Logo eu posso mover para done, posso mover para pronto. Entende? Esse é o ponto do critério de aceitação. É chegar nesse momento e ter o desenvolvedor, a desenvolvedora, sendo capazes de ler esses critérios de aceitação e mover para frente.
E aí talvez alguém pergunta assim, mas Júlio, me diz uma coisa, cara. Dado que tem esse critério de aceitação, às vezes eu escrevo as coisas lá no meu trabalho e o desenvolvedor, a desenvolvedora vai ler, eles não entendem. Porque eles falam que eu escrevo de uma maneira muito formal. Ou não, lá eles falam que eu escrevo de uma maneira muito informal. Ou não, aqui, hora eu escrevo de um jeito, hora eu escrevo do outro, e as pessoas ficam meio incomodadas com isso, sabe, Júlio? Como é que eu posso escrever critérios de aceitação de uma maneira mais clara para todo mundo? É aí que entra a sintaxe Gherkin para te ajudar nisso, entendeu? Porque com o Gherkin, você vai lá e escreve um critério de aceitação com uma estrutura. É uma estrutura bem bacana. Ele fala assim, olha, você tem pré-condições, que você define no topo, você tem ações e você tem os resultados esperados daquelas ações. Então fica algo como, dado que, e eu tenho as pré-condições, quando, e eu tenho ações, e eu tenho então os resultados esperados daquilo. Ok? Mas veja só que interessante, né? Quando a gente fala do Gherkin, ele tem um montinho em cima, um montinho no meio e um montinho embaixo. Então você não muda essa estrutura. Ou seja, você não fala dado que, então, quando, então, dado que. Você não mistura as coisas. Você separa elas em bloquinhos. Os bloquinhos das pré-condições, os bloquinhos das ações, os bloquinhos, né, dos resultados esperados. Se o desenvolvedor não consegue ler o meu código, não consegue ler os meus critérios de aceitação porque eles estão escritos de maneira não estruturada, ter esses critérios de aceitação escritos de maneira estruturada pode ajudar nessa comunicação. Então, escrever um critério de aceitação usando o Gherkin é favorecer a comunicação quanto aos critérios de aceitação. Só que daí, se você fala assim, quem vai escrever esse critério de aceitação? Vai ser o próprio dev. Aí o próprio dev está escrevendo o que ele acha que deve ser o aceite. Pode ser que ele acerte, mas pode ser que não. Por quê? Porque o aceite, quando a gente fala numa história de usuário, quem dá é o usuário em si. Então se o dev escreve, não vai dar bom. Se o QA escreve, o QA olha, esse negócio aí de Gherkin parece com caso de teste. Então se o QA escrever, vai dar bom. Mas não vai dar bom também, sabe por quê? Porque o QA também, ele não pensa só no satisfatório, ele pensa também em tudo que pode dar errado na face da Terra. Então também não vai dar bom. Por quê? Porque, talvez o QA não conheça o usuário. 2, talvez o QA exagere na quantidade de cenários a serem colocados ali como sendo o aceite, porque, galera, é o aceite do negócio, entendeu? Então, se você conseguiu atender esses critérios, tá beleza, porque são os critérios mais importantes da história. Mas se não é o dev e não é o QA que escreve, então provavelmente é o PO. Só que daí também não é o PO, porque o PO ele tem uma noção do usuário mesmo, ele sabe da vida do usuário. Ele entende a vida do usuário. E ele tenta trazer aquilo com a maior destreza possível para dentro do time. Só que também não é só ele. Por quê? Porque se for só o PO ele pode dar uma viajada na hora de criar esses critérios de aceitação e serem critérios de aceitação que não são possíveis. Que nunca vão ser... que não vai ser possível executar antes que o dev passe para a Doni. Ele não vai conseguir ler aquilo e falar, cara, isso daqui é passível de acontecer. Por exemplo, pode ser que o PO vai lá e escreva alguma coisa que é impossível. Vou te dar um exemplo. Pode ser que o PO escreva lá que quando o usuário transferir uma grana acima de 35 milhões, né, através do software, que então ele receba um SMS dizendo que, olha, você conseguiu transferir os seus 36 milhões aí. Só que essa questão do SMS não é possível. Por quê? Porque a arquitetura do sistema não permite isso. Entende? E tem mais uma coisa ainda, né? Quem que poderia contribuir sobre essa perspectiva? O dev. Mas o dev não estava lá quando o PO escreveu, sacou? Então fica um critério de aceitação que não é atingível. Quer saber outra coisa? Pode ser que já aconteceram lá no passado problemas relacionados
a transferências relacionadas a 35 milhões, de, por exemplo, o órgão regulador das transferências bancárias impedir transferências nesse valor quando, no dia anterior, o usuário transferiu um valor similar, fazendo com que os nossos usuários não tenham um feedback adequado. Quem que sabe disso? Era o PO? Não. Era o Dev? Não. Foi o QA que percebeu isso em alguns testes que ele realizou. Então, no final das contas, quando a gente fala sobre critérios de aceitação, por mais que você use o Gherkin para facilitar a estrutura da criação do texto, né, descritivo, que são esses cenários, não adianta simplesmente ter, né, o PO, ou simplesmente ter o QA, ou simplesmente ter o Dev. Tem que ter os três juntos para que vocês consigam aproveitar da noção de riscos e comportamentos estranhos do software que o QA tem, do conhecimento do negócio que o PO tem, do conhecimento da plataforma e tecnologia que o Dev tem. Os três trabalhando juntos fazem com que essa comunicação na escrita dos critérios de aceitação, que são poucos, não são muitos, ok? Então eles trabalham juntos na definição de alguns desses critérios. Então fica muito claro e muito conciso, né? Ou melhor, ficam muito claros e muito concisos esses critérios de aceitação, de modo que o Dev vai e atua naquela história e antes de passar para Done, ele olha para aqueles critérios de aceitação e ele lembra, ele fala, mano, a gente trabalhou juntos, eu, QA e o PO, e a gente encontrou esses critérios de aceitação que demonstram que a história está boa o suficiente para ir para Done. Já rodei esses critérios, isso é o Dev falando, já rodei esses critérios e deu sucesso. Posso mover para Done. Em ambientes mais, como eu vou dizer assim, mais contemporâneos e que fazem uso de alguns métodos, como por exemplo o BDD, eu posso dizer para vocês que dentro dessa longa estrada da vida, né, eu vi pouquíssimos desenvolvedores utilizando BDD, né, na prática. Por quê? Porque não é só o desenvolvedor que precisa, né, participar desse processo. Tem que ser o Dev, tem que ser o PO, tem que ser o QA. Para que eles definam juntos essa comunicação e depois disso eles possam também, os desenvolvedores possam então desenvolver para atender aquele critério. Então é mega difícil que isso aconteça. Porque a organização na maioria das vezes não contribui, outro porque o próprio desenvolvedor em si tem um flow, tem um jeito de desenvolver, de conceber o software que é muito diferente de olhar para o comportamento e sair desenvolvendo para atender o comportamento. Esses são dois pontos. Um terceiro ponto ainda seria que, para que o desenvolvedor possa fazer isso, é necessário que ele ou ela conheçam sobre ferramentas como, por exemplo, o Cucumber, para poder utilizar e para poder, a partir daquilo, guiar o seu desenvolvimento. E quando a gente fala sobre gestão de times de desenvolvimento, para que um gestor permita que um desenvolvedor aprenda esse novo fluxo de desenvolvimento, que vai mudar completamente a forma com que ele ou ela entendem a forma de desenvolver, e dedicar tempo para isso, né? A gestão ela precisa estar muito consciente e precisa estar muito permissiva para realmente dar aos desenvolvedores esse tempo para começar a desenvolver dessa forma. Nesse discurso até aqui, talvez você esteja falando, nossa, mas eu achava que o Cucumber era utilizado pelo testador. Eu achava que Gherkin era escrito pelo testador. Quer saber? Eu achava que BDD era o nome dos arquivos que eu criava escritos em Gherkin. E agora você está percebendo que não, né? Agora você está percebendo que na verdade BDD é um processo, beleza? E que traz essa questão da comunicação principalmente entre essas três pessoas. Você está percebendo que o Gherkin é a sintaxe que você usa para escrever lá o dado que, quando, então.
E você está percebendo que o Cucumber, na verdade, é para que o desenvolvedor utilize para ajudá-lo a entender qual é a próxima linha de comando que ele ou que ela vai escrever para atender aos critérios de aceitação que foram determinados por uma história. E você está percebendo também que o critério de aceitação é algo tão importante que é o que uma das perspectivas que determina se o desenvolvedor pode ou não mandar uma história do progresso atual para a Dani. Por quê? Porque foi o que foi definido lá atrás junto com 3 pessoas, que é o PO, o QA e o Dev. Que também dentro da engenharia de software no geral, tem um nome para essas 3 pessoas, que são os 3 amigos. Então, esse seria o flow comum. O que acontece na maioria das vezes e o porquê que os termos Cucumber e Gherkin estão tão presentes dentro do dia a dia dos testadores? Por quê? Porque em algum momento, durante a nossa trajetória, dentro da nossa carreira, alguém foi lá e olhou para aquele negócio que era o Gherkin, que tinha lá os cenários, que eram escritos com dado, que, quando, então, e falaram assim: puxa vida! Olha só que coisa linda! Que jeito mais bonito de escrever! Nossa! Tô olhando aqui agora para o meu caso de teste e tô vendo que o meu caso de testes, ele tem aqui, ó, pré-condições. Olha o Gherkin, tem aqui, ó, dado o quê? Tô vendo que o meu caso de teste tem título. Tô vendo aqui que no Gherkin eu posso usar a palavra cenário para descrever um título. Olha, tô vendo aqui que eu tenho no meu caso de testes ações. Olha, tô vendo aqui no Gherkin que eu tenho o quando, que são ações. Olha, tô vendo aqui no meu caso de teste que cada ação pode ter um resultado esperado. Deixa eu ver aqui no Gherkin. Ah, aqui no Gherkin não tem. Ah, mas quem liga para resultados esperados para cada uma das ações? Olha, tô vendo aqui que eu tenho resultado pós-condições aqui no meu caso de teste. Opa, no meu Gherkin eu tenho o então, que serve da mesma forma. Já sei. Vou parar de usar casos de teste e vou começar a usar o Gherkin. Porque através disso, olha só que bacana! Meu Deus! Posso usar Cucumber. E com o Cucumber posso automatizar aquelas ações. E quer saber? Antes eu usava 40 casos de teste para apenas uma história. Agora eu vou escrever 40 Gherkins. E quer saber mais? Vou escrever isso porque eu posso automatizar. E eu escrevi 40 Gherkins, vou automatizar 40 Gherkins. E aí quando chega no final da sprint, você não conseguiu automatizar nem 3. Mas está utilizando o Gherkin porque você achou bonito e você está usando sozinho ou está usando sozinha. É tudo uma questão de fundamentação. Gherkin é uma forma de escrita em português. Você escreve em texto puro, em português. Se você falar assim, Júlia, eu vou escrever aqui com Gherkin um teste. Tá certo. Você tem o que você precisa? Tenho. Então tá certo. Júlio, vou escrever aqui com Gherkin qual é o critério de aceitação pro bolo que eu vou fazer. Tá certo? Eu te pergunto. Você consegue ler e depois realmente ter um critério de aceitação a partir disso? Sim. Tá certo. Júlio, eu vou fazer uma corrida agora. Vou correr aqui 10 quilômetros. Quando eu voltar, eu quero ter uns critérios de aceite para saber se realmente essa minha corrida foi aceita. Por exemplo, meu batimento não pode estar acima de 140, porque eu já tenho 34 anos. Posso fazer isso com Gherkin? Pode. Você vai conseguir ter o resultado que você espera, não vai? Vou. Agora, o ponto é o seguinte. Dentro do seu dia a dia, você tem o que você está querendo, alcançar? Porque o Gherkin te ajuda sob a perspectiva de comunicação.
principalmente entre essas três pessoas. Você tem essa comunicação com essas três pessoas? Tenho, tá, beleza. Agora, se você quer alimentar uma comunicação entre você e você, qual que é o objetivo de você usar isso enquanto você está, por exemplo, definindo os seus testes? É só você que vai ler. Tá entendendo? Se você tá definindo algo junto com o desenvolvedor, junto com o PO, por exemplo, porque vocês querem ter uma comunicação na qual todos vocês entendam, faz todo sentido. Se você está escrevendo só para você, por que você vai fazer isso? Entende? Se você está indo automatizar um teste, por exemplo, e você tem o Gherkin como sendo a possibilidade de qual é a raiz, a fundamentação daquilo que você vai escrever, e você vai escrever um teste automatizado com base no que foi escrito no Gherkin, sendo que é só você que vai ler os resultados desse teste automatizado, por que é que você vai escrever em Gherkin ao invés de simplesmente automatizar o teste? Sendo que hoje em dia existem diversas ferramentas que, dependendo do nome do método que você escreve, ele já cospe aquilo para você como sendo um texto puro no seu idioma. Estão entendendo o que eu quero dizer? Quando a gente fala do Gherkin em si, é uma sintaxe para favorecer a comunicação entre algumas pessoas. É isso. Voltando lá ao mind map, que foi, né, a nossa pergunta inicial, qual era a diferença do Gherkin, ou melhor, né, qual eu preferia, se Gherkin ou se mapa mental, eu disse que eles dois são diferentes. Quando a gente fala de mapa mental, ele tem uma estrutura básica? Não tem. Ele tem ordenação de quais são os balões? Não tem. Ele tem algum tipo de categorização de como é que eu tenho que organizar esses meus balões? Não tem. Por quê? Porque é completamente aberto. Você coloca lá no seu mind map, no seu mapa mental, o que você quiser e tá tudo ótimo. Entendeu? Por quê? Porque é literalmente para você pegar um monte de ideias que estão voando por aí e começar a aterrizá-las e começar a fazer com que elas sejam mais granulares. Ou seja, você cria uma grande ideia no centro, você explode ela em balõezinhos. Para cada um dos balõezinhos você explode eles criam muitos outros balõezinhos. É assim que funciona o mapa mental. Então, é uma forma de você conseguir estruturar algo. Estruturar algo o quê? Dá para estruturar testes? Dá. Dá para estruturar como que você organiza o seu próximo treinamento? Dá. Dá para você organizar como que você aprendeu um novo capítulo de um livro? Dá. Dá para você organizar qualquer coisa. Por quê? Porque o sentido, novamente, a fundamentação é que você jogue ideias e que você vai explodindo essas ideias ou conectando essas ideias. É isso. Então, no final das contas, volto a dizer. Júlio, qual você prefere? Gherkin ou mapa mental? São duas coisas completamente distintas, ok? Duas coisas completamente distintas. Uma, eu usaria se fosse servir como sendo a comunicação entre eu, o PO e o Dev. Eu usaria se fosse dessa forma. Beleza? Só usaria se fosse dessa forma. Ou se eu estivesse sendo obrigado a utilizar, né, de alguma forma. Tipo, Júlio, ou você usa Gherkin ou você perde seu emprego. Beleza. Júlio, você tem que usar Gherkin, porque no final do ano algum auditor vai vir aqui para olhar se você realmente fez isso. Beleza. Júlio, o nosso processo é desse jeito, você tem que seguir. Tudo bem, então eu vou usar. Entende o que eu quero dizer? Agora, Júlio, qual é a sua opção? Usar Gherkin aqui? Eu falo, olha, vai servir de comunicação entre QA, PO e Dev? Vai. Então vamos nessa. Senão, não faz o menor sentido. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, lembrem-se do quê? Da fundamentação. Aí, o que acontece? Quando fala sobre mapa mental, aí alguém fala assim, Júlio, temos aqui agora uma nova demanda aqui. E a gente precisa do seu cérebro nisso. A gente precisa que você nos ajude a determinar
qual é a melhor estratégia de testes de qualidade de software para aplicar aqui nesse contexto, Júlio? Eu falo, aí eles me falam, como que você quer descrever isso? Eu, Júlio, gosto muito de mapas mentais. Para mim é muito fácil organizar minhas ideias. Eu vou lá e falo, vamos escrever com um mapa mental. E eu vou lá e começo a traçar com um mapa mental, porque isso me ajuda muito, me traz muita produtividade. Mas, por exemplo, para Priscila, minha esposa, ela olha para o meu mapa mental e ela fala, cara, não consigo entender nada. Por quê? Porque ela tem uma outra forma de compreensão. Ela é mais produtiva quando ela vê texto. Então, o que eu faço? Eu posso pegar o meu mapa mental e exportar isso em formato texto. E aí ele organiza o nó central como sendo o título maior do meu texto e os nós secundários como sendo subtópicos dentro daqueles títulos gigantes, entendeu? Então quando você exporta, ele organiza o texto para você em cadeias. Então isso ajuda, né? Mas é obrigatório você usar isso? Não, claro que não. Por quê? Porque você me pediu para desenhar uma estratégia. Eu desenho da forma que eu achar melhor e você consome no formato que você achar melhor. E tá tudo bem, entendeu? Então são opções. Beleza? Então, tá aí. Mapa mental ou Gherkin, primeira coisa, não são comparáveis. Segunda coisa, eu só uso se tiver, literalmente, se servir para a comunicação entre as pessoas. O outro eu uso para que eu possa estruturar melhor as minhas ideias. Minhas ideias. Entende o que eu quero dizer? Minhas ideias eu faço dessa forma. Se você tiver uma outra forma de chegar no mesmo resultado, você pode usar qualquer outra. Beleza? Então, dessa forma aqui eu termino essa explicação para vocês hoje. Eu vou dar uma olhada aqui agora nas caixinhas aqui de perguntas. Eu tenho uma pergunta apenas aqui, tá bom? Deixa eu colocar ela aí para vocês. Eu trabalho com qualidade na minha empresa, mas foco em estratégia e compliance. Não tenho espaço para fazer automação devido ao timeline, produto. Como eu posso evoluir na carreira com automação quando eu não tenho espaço para aprender ou colocar em prática dentro da minha empresa? Muito boa essa pergunta, tá, o Dani? É o seguinte, galera. Quando a gente fala sobre engenharia de testes no geral, tá? A gente tem, na verdade, pessoal, uma série como eu vou dizer, uma série de informações técnicas, estratégias, abordagens, ferramentas que vão suportar, né, essa conversão de um problema em uma solução de testes em si. Okay? Então você tem muitas coisas. Por exemplo, se a gente for falar de estratégias, a gente tem, por exemplo, se a gente for falar de abordagens, por exemplo, a gente tem análise de riscos, que é algo muito bacana, muito completo, muito extenso, que você pode ou não utilizar dentro do seu dia a dia. Você tem, por exemplo, quando a gente fala sobre técnicas, né? Testes exploratórios, e você pode utilizar heurísticas, por exemplo. Você tem a possibilidade de você estruturar a forma com que você executa os seus testes exploratórios, por exemplo, com testes baseados em sessão. Você tem técnicas de teste que podem ser utilizadas dentro da camada do código, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de cobertura de decisão. A gente tem automação de testes que pode ser realizada na interface gráfica, numa camada de API, numa camada de integração, numa camada de validação de contratos. Você pode automatizar testes que são testes de regressão visual. Você pode automatizar testes de performance, testes de acessibilidade. Você pode automatizar testes de usabilidade. Tem uma gama gigantesca de tudo o que existe hoje disponível quando a gente fala em testes de software,
E que quando a gente vai olhar para dentro do contexto da sua empresa, você acaba por ver que no contexto da sua empresa não há todas as necessidades, todos os desafios que você poderia ter para poder aplicar tudo isso lá dentro daquele seu contexto. E uma coisa que eu posso dizer para vocês é que muitas empresas não vão modificar o software, ou melhor, a maioria das empresas, né? Elas não vão modificar o software apenas porque você precisa ter contato com uma nova abordagem em testes, com uma nova técnica em testes, com uma nova estratégia de testes. Eles não vão adaptar o contexto deles para que você tenha esses novos desafios. Até porque evoluir um software não é algo simples. Então, às vezes, você vai ficar numa empresa e essa empresa ela nunca vai adotar testes de unidade, por exemplo. Por quê? Porque para que você possa ter testes de unidade, você tem que ter um software que foi projetado para que ele pudesse, a usar boas práticas, para que ele pudesse ser testado dentro de uma camada dentro de um nível de teste de unidade. Talvez nunca você se depare com aquilo. Talvez nunca você se depare com testes mobile. Talvez nunca você se depare com testes web. Por quê? Porque a empresa produz desktop e ela está ganhando uma grana lá naquilo. Então você nunca vai ter a oportunidade que você precisa lá dentro. Esse é o primeiro ponto. Oportunidade de usar no seu dia a dia real. Para muitos de vocês, se vocês continuarem na mesma empresa, vocês talvez nunca provem de algumas coisas que existem dentro da área. Uma outra forma de você conseguir experiência é de você praticar em casa. Então é literalmente você pegar um determinado software que você construiu ou que você encontrou na internet que serve para testes, ou que você, sei lá, participou de um projeto open source e que te permitiu, né, analisar um projeto e automatizar os testes para ele, por exemplo. Ou que você olhou para um projeto de um amigo e você decidiu contribuir de alguma forma e você vai usar aquilo como sendo experiência para o seu dia a dia. Ou um freela, né? Talvez você faça um projeto freelance onde você vai receber para automatizar alguns testes ou vai receber para executar alguns testes utilizando uma determinada abordagem. São algumas formas de você conseguir, certo? Agora, o ponto aqui é que quando você tem a experiência dentro da empresa onde você trabalha, isso, para algumas empresas, para alguns recrutadores, vale mais do que se você está trabalhando em outros projetos que são projetos, sabe, extra, né? Então, eu já automatizei testes de uma aplicação que estava no GitHub. Eu já automatizei testes de uma aplicação que foi disponibilizada para ajudar testadores a conseguir ter o que testar. Eu já automatizei testes de uma empresa de um amigo. Talvez o recrutador, a recrutadora não considere isso como sendo experiência válida. Por quê? Porque foram coisas pontuais. Então, né, eu, Júlio, por exemplo, se você viesse me apresentar um projeto que você construiu de maneira, pontual, desde que você utilizou boas práticas, que você realmente automatizou aquilo e que você tem o fundamento do porquê que você usou cada pedacinho do código, para mim já vai servir, entende? Agora, tem algumas empresas que não. Então eu diria para você, se dentro da sua empresa você não tem essa oportunidade, você tem duas opções. Opção número 1, começar a fazer esses projetos que são projetos pontuais, com base em aplicações já existentes, aplicações open source, ou aplicações que são emprestadas para que você possa utilizá-las enquanto você aprende, ou freelances, ou então aplicativos de amigos, colegas que estão por aí que você poderia utilizar. Essa é a opção número 1, ok? Então, não tenho aqui a opção de fazer isso no meu dia de trabalho, eu faço projetos pontuais. Opção número 2, não estou me sentindo desafiado o suficiente dentro dessa empresa. Não sinto que hoje, dentro dessa empresa aqui, eu estou tendo exposição àquilo que eu preciso para conseguir crescer minha carreira. Porque às vezes é esse o caso também, sabe? Às vezes
a empresa onde você está, ela não é só essa perspectiva que ela não está te dando. Ela também não está te dando outras perspectivas e você começou a perceber agora. Pode ser o caso também. No caso número 1, você continua trabalhando na empresa atual e faz projetos pontuais no seu horário extra. E é isso que acontece também, que é um pouco, como vou dizer assim, desconfortável. Você vai ter que sair do dia a dia de trabalho da empresa atual para que você vá lá, né, no seu tempo livre, para que você fique fazendo outros projetos pontuais, fazendo com que você aumente sua carga de trabalho no dia. Ou você pode mudar de empresa. E nessa próxima empresa, ter a opção de você fazer isso que você gostaria de estar fazendo hoje, mas no seu dia a dia de trabalho, tendo desafios reais, desafios complexos, sendo exposto ou exposta a eles. Entende? Então, são aí as duas formas que eu vejo que são mais comuns. Ou você trabalha em projetos pontuais, ou você literalmente entende que essa questão do desafio te incomoda e você tenta então uma migração para uma outra empresa onde você vai poder ser desafiado sob aquela perspectiva que você deseja obter. Ok? Então são aí duas formas que você pode utilizar. Ok? Júlio, qual seria a sua forma se você estivesse no meu lugar? Eu tentaria identificar quais são formas, né? Nesse caso a gente está falando sobre automação em específico, tá? Eu procuraria formas de demonstrar para os meus líderes, para os meus superiores, que existe uma forma da gente conseguir lidar com um problema que já existe hoje no dia a dia da empresa. Então eu procuraria dados que demonstrem que a automação de testes é necessário. Não são dados da internet, de outras empresas, são dados da minha empresa. Então eu olho, primeiro estudo sobre automação de testes, vejo no que ela pode me ajudar, olho para dentro do meu projeto atual, vejo quais são as ineficiências que existem lá, anoto essas ineficiências, com base nisso eu crio um plano de ação de como remover essas ineficiências, e então retorno para os meus superiores e digo, olha, sabe a automação de testes? E eles já falam, não, desculpa, você tá o tempo todo falando sobre essa merda de automação de testes. Eu não queremos automação de testes aqui. Eu falo, não, tudo bem. Eu só quero mostrar para você alguns dados. Veja. Na nossa release passada, a gente entregou a release, a gente entregou essa versão. Passadas 24 horas, 10% dos nossos principais clientes, aqueles que geram maior lucro para a nossa organização, abriram chamados falando sobre problemas na aplicação. E aí o gerente já vai falar assim, então, mas esses problemas são problemas na versão atual, não são? Ou são problemas do que foi modificado na versão atual, não são? E aí você fala, não. Para esses 10% aqui, que são os que mais geram lucro para a gente, e que nesse momento já começaram a abrir, a comentar nas redes sociais sobre os problemas recorrentes que acontecem a cada nova versão da nossa aplicação, essas pessoas estão comentando sobre a recorrência desse tipo de problema que acontece aqui dentro. E elas estão paradas com o seu software agora esperando uma correção sobre algo que não tinha nada a ver com o que foi codificado agora, tinha a ver com o que foi codificado 13 sprints atrás. E se você for parar a pensar a sua perspectiva de o quanto a gente está perdendo nesse momento, a gente está perdendo aqui, os nossos clientes estão perdendo aqui R$100 mil a cada hora desse sistema parado. E os nossos desenvolvedores falaram que a gente só vai conseguir corrigir isso daqui a 8 horas. E isso é só o desenvolvimento, tem ainda o teste, que na minha opinião vai demorar pelo menos umas 12 horas para executar os testes, dada a complexidade do que vai ser mudado. E quer saber? Depois da gente entregar esse nosso fix, pode ser que ele ainda gere outros problemas em outros lugares. Vamos fazer os cálculos aqui agora de quanto o nosso cliente está perdendo. Eles estão perdendo isso daqui, tá vendo? E quer saber mais? A gente está perdendo mais ainda, porque eles estão expondo nossa imagem na internet. Agora eu vou te dar uma outra perspectiva. Tá aqui, né? X milhões de reais, que foi quando os nossos clientes estão gastando. Isso daqui, né, multiplicado por N aqui, onde N é um número qualquer aí, vai ser o prejuízo que a gente vai ter se a gente perder um desses 10% dos clientes aqui.
Veja, milhões, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é começar a construir aqui dentro do nosso time uma cultura de automação de testes. E aí a gestão pergunta, mas é você que vai automatizar? Eu falo, não. Eu posso ser um dos contribuidores. Quem vai automatizar os testes não sou só eu. Sou eu e os outros desenvolvedores que estão no meu time também. Sabe por quê? Porque eles já arrebentam em codificação. Eles são muito mais rápidos que eu. Eu posso direcionar, posso criar o projeto inicial, posso trazer as boas práticas, posso trazer quais são os guias, posso tirar a dúvida de todo mundo que tiver dúvida quanto a como automatizar. Posso treinar as pessoas. Isso tudo está aqui no meu plano de ação, ó. Tá tudo listado aqui já, ó. Construir uma suíte, construir os projetos iniciais, identificar os cenários iniciais, construir aqui um projeto piloto, rodar, coletar métricas, demonstrar os resultados para que depois a gente possa tomar uma ação quanto aos próximos passos. Tá vendo? Tá tudo aqui no plano de ação. E aí, depois que eu fizer esse projeto, eu vou treinar as pessoas. E treinando as pessoas, elas vão saber automatizar os testes também. E eu vou garantir que vai ser de uma forma simples que eles vão usar esse projeto. O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte. Nem nós mesmos, às vezes, sabemos descrever com clareza qual é o nosso valor dentro do dia a dia. Você já percebeu isso? Às vezes alguém te pergunta, o que você faz? E você não sabe muito bem o que você faz? Já parou pra pensar nisso? Às vezes alguém te pergunta algo, você fala, cara, eu faço isso. E tipo, às vezes você fala, cara, nem é isso exatamente. O que eu faço na real? O que é o meu papel minha contribuição real dentro do dia a dia? Sua contribuição real é você contribuir para o seu time, para que eles sejam capazes de operar o desenvolvimento do software com qualidade. Em todas as perspectivas. Para você conseguir isso, é necessário que você estruture suas bases. Sem bases estruturadas, é impossível você conseguir ajudar alguém a estruturar as bases deles. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um outro ponto, que é um ponto muito importante também, que é assim, você precisa também saber levar a informação para a sua gestão. Isso acontece com duas formas. Dirigido por dados, ou seja, você usa dados reais. E 2, você sabe comunicar-se com eficiência, com clareza. E ainda tem um terceiro, você sabe influenciar as pessoas. Dessa forma, você consegue adquirir coisas dentro do seu dia a dia. Então, a minha dica final aqui, antes da gente encerrar essa live, é: se você conseguir demonstrar através de dados, se comunicar bem, influenciar as pessoas, isso pode trazer para você a possibilidade de você começar hoje a usar coisas dentro da sua organização que você não conseguiu usar até então. Ou você pode fazer projetos pontuais, ou você pode mudar de empresa. A gente se vê amanhã novamente no Fala Galera 7 e 7 às 7 e 7 da manhã. Um abraço, galera. Tchau, tchau.